hoje a gente vai falar sobre herança jacente e herança vacante. Ou, como eu gosto de dizer, né, fabulosa resposta sobre a pergunta que sempre se faz, né, o que acontece com o patrimônio de alguém que não tem herdeiros. A gente finalmente vai responder a esse questionamento. Bem, então, o artigo 1844 vai tratar inicialmente sobre o assunto, né? Se não houver cônjuge ou companheiro, nem parente nenhum sucessível, ou se todo mundo renunciou à herança, essa herança vai se devolver ao município ou Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou União, quando situado em território federal. Primeiro a gente já diz o seguinte, não tem território federal, desde a Constituição de 88, todos os territórios viraram estados ou incorporados a estados, então não tem território. Então, se a pessoa falece sem deixar herdeiros, nenhum tipo de parente sucessível, que a gente sabe que pela ordem de invocação hereditária vai até o colateral de 4º grau, então, ou se eles existirem e se anunciar a herança, esse patrimônio vai para o município ou para o Distrito Federal. Itabaiana de Oliveira já dizia lá atrás, muitas décadas atrás, que primeiro a família, depois a pátria, né? Então, assim, o dinheiro da pessoa não vai para os amigos, não vai para os vizinhos, vai para o Estado. Então, o município e o Distrito Federal não são herdeiros, e sim sucessores irregulares. Portanto, eles não se sujeitam a SESIN. Então essa que é a lógica. Por isso que a gente não coloca essa matéria logo depois de colateral de 4º grau. Porque município e Distrito Federal não está na ordem de vocação hereditária. Ele simplesmente vai receber esse patrimônio caso não hajam herdeiros. Essa que é a lógica aí da nossa matéria de hoje, então. É interessante notar que no Código Civil português, o município, o Distrito Federal, o Estado, enfim, ele consta na ordem de vocação hereditária. Então, passando todo mundo ali, depois dos colaterais, você tem ali o Estado sendo o herdeiro final de todo o patrimônio de alguém que não tem herdeiros. E o artigo 1819 vai tratar o quê? Que falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança vão ser arrecadados e vão ficar sob a guarda e administração de um curador, até que se entregue esse patrimônio, essa herança, a um sucessor habilitado ou se declare a vacância. Então a lógica aqui do Instituto é que a herança é considerada jacente até que se declare a vacância. Então a herança é jacente, ela jaz em algum lugar, dá o nome de herança jacente, até aparecer um herdeiro. Ah, daí apareceu um herdeiro? Beleza. Procedimento normal, esse herdeiro vai pegar, vai ficar com todo o patrimônio e pronto. Agora, não apareceu herdeiro nenhum, daí você vai ter a declaração de vacância da herança, o que, em último caso, em última instância, no final de todo o procedimento, passa para a propriedade do município ou do Distrito Federal, conforme o caso. O curador oficial ou designado pelo juízo está previsto no CPC, artigo 738 e 739. Então, o juiz vai determinar a arrecadação dos bens do falecido e depois vai ter um curador que vai ser nomeado pelo juízo para cuidar desses bens. O CPC também vai trazer as atribuições desse curador no artigo 739, essa parte mais processual eu vou deixar para vocês darem uma olhada, e o procedimento continua pelo artigo 740 do CPC. Essa arrecadação dos bens não implica emissão da posse em favor do Estado dos bens da herança. Isso que é importante vocês lembrarem, porque como não tem SESIN, o Estado, no caso o município ou o Distrito Federal, conforme o caso, não vai ser proprietário dos bens no momento da abertura da sucessão. Ele simplesmente vai aguardar até o momento de declaração de vacância para ele se tornar proprietário. Então, enquanto não ocorre a vacância e a atribuição dessa herança ao município ou Distrito Federal, o município ou Distrito Federal não vai ser proprietário dessa herança. Vocês veem que toda a regulação da questão de herança jacente e vacante se encontra no CPC. E esse procedimento, obviamente, a gente não cobra aqui em direito civil. De qualquer forma, o artigo 741 vai falar dos editais para que se possa buscar os herdeiros do decujus. É curioso analisar que o artigo 741 usa uma terminologia toda dificultosa, né? Se fala de publicação do edital na rede mundial de computadores, que tem um nome muito mais conhecido como internet, e na plataforma digitais do Conselho Nacional de Justiça, não havendo sítio no órgão oficial na imprensa da comarca. Sítio, porque site ou endereço eletrônico é uma palavra muito mais difícil. Então, assim, embora tenha esse jeito esquisito de se dizer no artigo 741, ele é completamente compreensível, né? Você vai ter que ter uma publicidade para que se possa encontrar os herdeiros do falecido. E uma vez que encontrem os herdeiros, inicia-se o inventário, por força do artigo 741 do CPC. Os parágrafos seguintes, né?
E o artigo 1820 do Código Civil, voltando no Código Civil, diz o quê? Uma vez praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, vão ser expedidos esses editais que a gente já falou, e uma vez que passe um ano dessa primeira publicação, sem que apareça nenhum herdeiro, você vai declarar a vacância da herança. Quem vai declarar a vacância é o juiz, no caso, né? E o artigo 743 do CPC vai dizer que, passado um ano da primeira publicação do edital e não tendo um herdeiro habilitado nem habilitação, a herança vai ser declarada vacante. Esses dois artigos eles dialogam entre si, né? Um complementa o sentido do outro. Uma vez que se declare a vacância, existe um caráter definitivo para a destinação dos bens. E uma vez que transite em julgado, o que acontece essa sentença? O artigo 743, parágrafo 2º, vai dizer que uma vez que é transitada em julgado essa sentença que declarou a vacância, o cônjuge, companheiro, herdeiros ou credores só poderão reclamar o direito por ação direta. Então, só nesse meio tempo, assim, uma vez declarada a vacância, os bens da herança são transferidos ao público, ao poder público, ao município ou ao Distrito Federal. Nesse meio tempo da declaração de vacância, nada impede que alguém consiga adquirir esses bens por uso capião, porque afinal de contas não tem um herdeiro que seja proprietário utilizando, exercendo os atos de proprietário. E uma vez que exista a declaração de vacância, cessa a curatela. Então não vai ter mais nenhum curador, vai passar para o município e o município faz o que quiser com esses bens. Bem, o artigo 1821 também vai tratar dos credores, porque pode ser que a pessoa faleça sem deixar herdeiros, mas deixe credores. Nesse caso, é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas nos limites da força da herança. O que faz todo sentido, né? Não tem um herdeiro. Para quem que o credor vai pedir se o patrimônio da pessoa que morreu não atende, não dá conta de todas as dívidas que ela deixou? Vai ser nos limites da força da herança, intra vires hereditatis. Essa máxima vai se aplicar também nesse caso. O artigo 1822 vai dizer o quê? Que uma vez declarada a vacância da herança, isso não vai prejudicar os herdeiros que se habilitaram de forma legal. Mas depois de 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados vão passar para a propriedade do município ou do Distrito Federal e vai se incorporar ao domínio da União em caso de situação no território federal. Então o Estado tem uma propriedade resolúvel dos bens. A propriedade definitiva desses bens só vai se dar 5 anos depois de aberta a sucessão e não havendo herdeiros. Até vale a pena explicar um pouquinho melhor isso. Então você tem a declaração de vacância da herança. O Estado vai ser dono daquilo. Mas se aparecer dentro de 5 anos cônjuge, herdeiro, qualquer tipo de herdeiro dos bens, né, o cônjuge seria o herdeiro necessário, então essa pessoa, esse herdeiro, pega os bens para si dentro do prazo de 5 anos. Passados 5 anos, a propriedade resolúvel que o município ou o Distrito Federal tinha desses bens passa a ser uma propriedade definitiva. E o parágrafo único desse artigo 1822 diz que, não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais vão ficar excluídos da sucessão. Então, os colaterais até o 4º grau, eles têm que se habilitar até a declaração de vacância, senão eles estão excluídos da herança. Ah, mas e naquele prazo de 5 anos? Se ferraram, não vão mais poder pedir nada. Ninguém mandou o primo não saber que o outro primo morreu e poder se habilitar na herança desse primo. O artigo 1823 também vai esclarecer um outro aspecto, né, que quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, essa vai ser desde logo declarada vacante. Então é possível, embora seja altamente improvável, que todos os herdeiros renunciem à herança de alguém. E daí com isso, essa herança vai ser declarada vacante desde logo. Então no âmbito do inventário todo mundo renunciou. Então assim, para que esperar 5 anos, para que esperar 1 ano de publicação de edital? Não tem nada. É vacante desde logo. E é isso. Isso a gente já aprendeu o que acontece com o patrimônio de alguém quando essa pessoa falece sem deixar herdeiros. Na próxima aula a gente vai falar sobre a administração da herança, vai ser uma aula rapidinhasíssima, mas a gente vai seguindo, com o tempo a matéria está acabando. Bons estudos e até breve, pessoal.